Boa noite a todos. Agradecer Eurípides, pelas palavras tão carinhosas, feitas em minha pessoa. Dizer que é sempre uma alegria estar aqui com vocês, porque eu vejo amigos, esse pessoal aqui que canta maravilhosamente, que a gente já se conhece há tanto tempo. Bom, eu conheço essa casa aqui, porque eu morei em Cambé há muitos anos atrás. Ali, você não tinha ainda esse salão, Então, vir a essa casa me traz caras lembranças, além de rever os amigos. Nós vamos conversar um pouquinho aqui, se vocês não esperem nenhuma grande palestra, Nós vamos conversar alguns pontos da doutrina que eu julgo importante a gente tá relembrando aqui, pessoal? A humanidade, em todos os tempos, ela observa um fato. Os homens, eles observam que a vida tem um ciclo nesse nosso planeta, Os seres vivos, eles nascem, vivem e morrem. E diante dessa realidade, dessa constatação, a humanidade foi criando sistemas para tentar explicar, por que isso acontece e as questões que dependem disso, Qual o objetivo dessa vida? De onde nós viemos? Quem somos? Para onde vamos depois dessa vida com a morte do nosso corpo físico? E diante desses questionamentos, dois grandes sistemas filosóficos, religiosos surgiram. Um, de certa forma bem simples, que admite que tudo o que nós vemos, toda a criação, ela é obra do acaso. Ou seja, não existe um Criador, não existe Deus. Que é o que a gente chama o sistema materialista. Para esse sistema, essa vida é única e não existe vida após a morte do corpo físico. Esse é um sistema. Eu aqui não estou julgando o que é certo e o que é errado, estou tentando explicar como é que as coisas funcionam. E existem, o sistema materialista, existem pessoas que acreditam nisso. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, isso não estou fazendo juízo de valor. Existe um outro sistema que admite a presença de um Criador para o mundo, e que também nos fala que existe vida após a morte do corpo físico. É a visão espiritualista de se enxergar essa vida. Esse é um paradigma espiritualista. Se você admite a presença de um Criador, e você admite vida após a morte do corpo físico, ou seja, que somos imortais, esse sistema, ele naturalmente, ele coloca várias situações que a gente passa a discutir em cima disso. O outro sistema é bem simples, não existe nada depois dessa vida. Por aquele sistema materialista, o que você faz aqui não tem consequências maiores no futuro, já porque não existe futuro, aquela concepção de enxergar o mundo. No sistema espiritualista, não. Existe vida após essa vida, existe Deus, existe um Criador. Então, diante dessa visão, alguns aspectos se dependem. Se existe Deus e se existe a criatura, a criação, no caso nós, consequentemente existe uma relação entre Deus e nós. Se existe vida após essa vida, o que se pergunta é o seguinte: como que acontece essa vida? Onde que se passa essa vida? Como estaremos nessa vida?
Se existe uma vida futura, qual é a relação? Se existe uma relação entre essa vida e a vida futura. Se existe uma relação entre essas duas, o que é necessário que eu faça nessa vida para que eu tenha, que eu seja feliz na imortalidade? Então vocês vejam que essas questões, muitas vezes a gente não se prende muito a elas e a gente acaba, assim, de certa forma, não analisando. Mas esses sistemas, eles existiram e são discutidos ainda hoje, né? Dentro dessa visão espiritualista, formaram-se correntes para tentar explicar essas questões que eu coloquei aqui. Existem algumas correntes de pensamentos, correntes religiosas, correntes filosóficas, que dizem o seguinte, que Deus, Ele provê a tudo e a todos, inclusive nos dá a salvação para a vida futura, para a vida eterna, né? Ou seja, pela graça de Deus, pela graça do Criador, nós, né, seremos felizes na vida futura. Essa é uma visão de vida, né? Ou seja, por essa visão, não importa muito o que nós fazemos ou deixamos de fazer nessa vida. O que importa é crer, ter fé nos dogmas daquela religião, em Deus, que você será salvo. Existe uma outra corrente que, apesar de acreditar que Deus realmente é o grande responsável pela salvação das pessoas, ele admite esse outro sistema que você pode, né, fazer coisas erradas, que ainda assim você será salvo se você tiver um arrependimento sincero. E existe uma terceira corrente, da qual a doutrina espírita faz parte, que tem uma visão bem mais rica e complexa da relação entre Deus e a criatura, ou seja, entre nós e Deus, e também nos coloca uma responsabilidade muito maior nessa vida. Ou seja, na vida futura, quando deixarmos esse corpo aqui, nós teremos que responder pelos atos que fazemos, né? Então essa é a visão na qual a doutrina espírita se insere. Então, dentro dessa corrente religiosa, filosófica, é que nós estamos. Nós temos uma relação muito rica entre nós e o Criador, e temos que ser responsáveis e teremos que arcar com as consequências dos nossos atos. Então, mais uma vez estou dizendo, não estou fazendo julgamento aqui de que tal religião é certa, tal religião é errada. Todas as religiões, cada um aceita aquela que acha que é melhor. Mas nós que estamos aqui nessa sala, nós aceitamos a doutrina espírita como a melhor visão, como o melhor modo de enxergar a vida e enxergar esse mundo. Nós aceitamos isso. E a doutrina espírita, ela nos dá, o conhecimento espírita nos dá conceitos muito claros e muito ricos e muito abrangentes sobre os principais aspectos da nossa existência. A doutrina espírita, ela discorre sobre a natureza de Deus, sobre a nossa essência, nos diz de onde viemos, qual o objetivo dessa vida, para onde vamos. A doutrina espírita nos fala das leis que regem a criação, as leis de Deus. O que nós precisamos fazer, né, pela complexidade da doutrina, é estarmos, de certa forma, em dia com o conhecimento da doutrina, né? Temos que estudar um pouco, porque ela nos dá muitas informações. Lógico que essa atividade aqui que vem uma pessoa falar aqui é interessante, mas é uma coisa, um conhecimento muito pequeno, né? Nós temos que nos debruçar sobre as obras, principalmente as obras de Kardec, para que a gente tenha um entendimento maior, né?
Então, segundo a doutrina espírita, aquela que nós acreditamos, que nós aceitamos, Deus, né, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec, na obra Gênese, né, na última obra do Pentateuco kardeciano, ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, que nós, no nosso nível evolutivo, nós não temos condições de conhecer a natureza de Deus, né? Porque falta-nos um sentimento, é assim que ele fala, e que esse sentimento o Espírito só irá adquirir na condição de Espírito depurado, na condição de Espírito muito evoluído. Fazendo uma pequena analogia, seria como se nós tentássemos explicar a uma pessoa que nasceu cega, né, explicar para essa pessoa como que é a beleza das cores, do colorido das flores, e assim, não tem como, né? Segundo a doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Todos os espíritos, né, são criados simples e ignorantes. Diferente das outras concepções religiosas, né, que nós naturalmente refutamos, porque achamos que esse entendimento é mais interessante para o nosso entendimento de vida, para a nossa concepção de vida. Então, segundo a doutrina, segundo o que nós acreditamos, nós somos simples e ignorantes, com os germes da perfeição latentes em nós. É o princípio inteligente. E através das leis de Deus, da lei do progresso, da lei da evolução, esse princípio inteligente um dia se tornará um espírito de alta elevação, de alta capacidade de raciocínio, de conhecimento, de capacidade de sentir e de amar e de realizar. Um nível de perfeição tal que se aproximará tanto do Criador, de Deus, que se tornará um co-criador. Então vocês veem que essa concepção é maravilhosa, porque outras concepções religiosas nos falam de uma condição, né, da criatura muito distante de Deus. E a doutrina espírita nos fala: hoje nós estamos distantes, todos nós estamos muito distantes do Criador, só que com a nossa evolução nós vamos nos tornar muito próximos a Ele. Olha que beleza, né? Mostrando assim, já desferindo para nós o amor de Deus para conosco, dizendo que através da nossa evolução, através das nossas próprias escolhas, através do nosso mérito, um dia chegaremos à perfeição relativa, né? E daí nós entenderemos toda a criação e entenderemos a natureza de Deus. Essa questão de onde viemos, o objetivo dessa vida, para onde vamos, a doutrina ela é bem pacífica nessa questão. Por quê? Porque ela insere para nós, dentro da lei de evolução, a lei de reencarnação. Então, das bases, um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação. Ou seja, todos nós que aqui estamos já vivemos outras vidas nesse mundo e em outros mundos, né? Não é a primeira vez que nós estamos estagiando aqui. O objetivo dessa vida é o de evoluir. Essa é a condição básica. Nós estamos aqui na condição de oportunidade de crescimento espiritual. E o que acontece quando nós perdemos o corpo físico? Nós retornamos ao mundo espiritual, ao plano espiritual, de onde nós viemos. Esse é o ciclo de evolução, ciclo virtuoso. Nós evoluímos no mundo material e no mundo espiritual, né? O espírito, ele está sempre em evolução, ele está sempre dentro da vida. Numa hora na condição do mundo material, como estamos agora encarnados, ora no mundo espiritual, sempre evoluindo, sempre aumentando a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de entender as coisas, a sua capacidade intelectual e principalmente
melhorando os seus sentimentos, melhorando a sua sensibilidade, melhorando a sua condição de enxergar a criação e a perfeição de Deus. Outro dogma importante, mas outro conhecimento importante da doutrina é quando ela nos fala da relação que nós temos que ter para com o Evangelho de Jesus. Nós espíritas, nós temos pelo Evangelho de Jesus, pela figura de Jesus, uma concepção muito diversa das outras religiões. Para nós, Jesus é o irmão maior. Para nós, Jesus Cristo é o governador do nosso planeta, que um dia esteve entre nós para deixar o seu Evangelho, a sua boa nova, a sua orientação de como conquistarmos a felicidade. Diante da lei geral que rege a nossa criação, a lei de evolução, tudo evolui. Não só o princípio inteligente, a matéria, os planetas, os mundos evoluem também. E o nosso planeta também não é diferente. Moralmente falando, nós passamos já de uma fase, o planeta Terra já passou de uma fase de mundo menos evoluído moralmente, que era na categoria de mundo primitivo, e estamos avançando atualmente na categoria de mundo de provas e expiações. E o interessante é que nós vivemos uma transição, nós estamos passando por uma terceira categoria de evolução do planeta, que é o mundo de regeneração. Então, nós estamos inseridos, toda a população encarnada está inserida, independente de religião, está inserida nessa fase fundamental, em que o planeta sai do mundo de provas e expiações e adentra o mundo de regeneração, em que ocorre uma mudança na qualidade dos espíritos encarnados. Ou seja, um mundo de regeneração, mesmo durante a sua instalação, já começa a ter uma modificação importante nas questões morais dos espíritos que reencarnam aqui. A questão que a gente faz, a questão que os mentores, através das obras espíritas, nos falam é o seguinte: qual o papel que nós, espíritas, temos a desempenhar nesse momento? Porque se nós formos pegar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, Kardec é categórico, é contundente, quando ele diz assim: aos espiritistas muito será cobrado, porque muito lhe foi dado. E é verdade, pessoal. Enquanto as outras religiões têm ainda a palavra do Cristo na forma muitas vezes de alegorias, nós, através do conhecimento espírita, através do Consolador prometido, da doutrina de luz, o Evangelho de Jesus vem em toda a sua pureza, em toda a sua majestade. Então não existe mais para nós alegorias. O que Jesus queria dizer, a doutrina explica perfeitamente para nós, sem fantasias. Então, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, para nós não vai ter desculpa. Diz: eu não entendi aquela passagem, não entendi aquela palavra. A doutrina espírita explica para nós, dentro do Evangelho de Jesus, um ponto que eu queria destacar dos seus ensinamentos é quando eu pergunto para ele: qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? E Jesus nos fala: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um grande ensinamento que Jesus nos traz. E eu pergunto para vocês:
Então, esse é o mandamento que nós temos que seguir, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, como é que fica essa questão de amar a Deus? O que é amar a Deus? Ainda nós temos dificuldade de amar a Deus, de sentir esse amor pelo nosso Criador. E isso, pessoal, decorre pelo fato de que nós ainda estamos ensaiando, né, os verdadeiros sentimentos que nos tornarão felizes. Nós temos que sentir o amor do Pai. Se nós não conseguimos sentir de uma forma real, verdadeira, nós temos que fazer como Kardec nos ensinou. Nós temos que utilizar a razão. Através da razão que a gente consegue enxergar qual é o caminho a seguir. Então, eu não consigo ainda sentir o amor de Deus na minha vida. Não consigo, tá bom. Mas então vamos analisar. O que Deus fez para nós? O que Deus nos proporcionou? Em que posição o Criador nos colocou na criação? Então, a partir dessas análises, a gente começa a perceber o amor de Deus em nossas vidas. Dentro da criação, nós estamos no ponto mais alto. Há pouco eu falei para vocês que nós um dia nos tornaremos co-criadores. Nós somos no patamar mais alto da criação. Nós somos os planos divinos, todas as suas leis, as leis de Deus perfeitas e imutáveis, elas direcionam, elas conspiram sempre a nosso favor, mesmo quando a gente acha que isso não acontece. Não tem jeito de ser diferente, porque as leis de Deus são perfeitas. Quando vem a dor, quando vem o sofrimento para nós, isso é alavanca para o nosso progresso. A gente não entende, lógico, mas é consequência de atos que nós infringimos a lei e estamos agora no processo de reeducação. É sempre assim. Então, o primeiro ponto para a gente começar a amar a Deus como Jesus nos ensinou é nós desenvolvermos gratidão. Esse é o primeiro sentimento que a gente tem que ter. A gente tem que desenvolver gratidão por Deus, pelo nosso Pai e pelo nosso Criador. Né? Gratidão por tudo que eu já falei, gratidão por Ele permitir a vinda de Jesus até nós. A gente consegue imaginar como isso se deu? A gente não tem ideia. Você pega um espírito, né, com a evolução espiritual de Jesus, né, um espírito da ordem crística, né, um espírito que foi responsável, um dos responsáveis pela formação do planeta Terra e que é responsável direto pelos nossos destinos de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Esse espírito, por amor a nós, ele resolve, né, que ele tem que reencarnar entre nós. Então, um dia nós teremos uma descrição de como que foi isso, porque esse espírito ele tem que ter todo um preparo para adensar o seu perispírito, senão esse corpo nosso aqui não iria suportar o potencial energético de Jesus, né? Então vocês veem o sacrifício, a intensidade de amor que Ele tem para todos nós, que Ele vem e reencarna para que deixasse o Evangelho entre nós, né? Então, quando falam do sacrifício de Jesus pela humanidade, não é por Ele ter, pela morte infame que Ele teve na cruz, não. O maior sacrifício, né, que para Ele não é sacrifício, um espírito que nos vê como irmãos que têm uma capacidade de amar imensa, para Ele não é sacrifício nenhum, mas a dificuldade, os milênios que teve até Ele conseguir adensar e adentrar o nosso mundo material, foi uma coisa excepcional. Então nós temos que ter gratidão por isso, pela vinda de Jesus entre nós. Nós temos que ter gratidão
pelos trabalhadores do Cristo em nossas vidas, pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso protetor. Então, pessoal, são essas pequenas coisas que nós temos que resgatar nas nossas orações, né? A gente tem que começar a despertar a nossa espiritualidade, senão a gente começa a viver muito a vida de relação, né? A gente começa o dia inteiro a ficar olhando o WhatsApp, olhando a internet, e a gente esquece da nossa essência espiritual. Eu não estou dizendo para nos tornarmos alienados, não é isso, mas nós dedicamos atualmente muito mais tempo para a nossa vida do dia a dia e nos esquecemos da nossa essência espiritual, nos esquecemos que temos que resgatar a paternidade celeste que nos foi, que isso é a nossa condição de felicidade, né? Do ponto de vista de evolução, nós somos ainda muito infantis, né? Nós temos muito a evoluir. Então, se você não tem a paternidade celestial firme dentro de você, você é muito inseguro. E a maioria de nós não tem. Não temos ainda essa fé, essa certeza do amor de Deus em nós. Nós não temos isso. No primeiro bate a gente titubeia, a gente é inseguro, a gente sofre. É assim que a gente funciona. E não deve ser assim. Ou seja, nós já atingimos um nível de evolução que nós temos que nos tornar fortes. Nós temos condições de sermos fortes pelo que a doutrina já nos oferece. Só que para isso a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade. Nós temos que orar de manhã, temos que orar à tarde, temos que orar à noite, temos que agradecer. Temos que agradecer, pessoal. Vamos supor, é muito comum, acontece uma coisa, sei lá, de ruim em nossas vidas e a gente se lastima. Se a gente tivesse condições de enxergar o que aconteceu, a gente veria que aquilo não foi pior pela intervenção da espiritualidade maior, nos auxiliando, nos ajudando. A gente está sempre olhando o lado ruim. Por que isso aconteceu? Como que aconteceu isso? Em vez de pensar assim, graças a Deus, né, que eu tive a proteção, porque a gente sempre tem que ver a coisa ter sido bem pior, né? Então, a gente tem que despertar a nossa espiritualidade, a gente tem que resgatar a paternidade celeste. Porque, como lhes disse, nós somos crianças. E vocês veem como que uma criança de 2 aninhos de idade, 2 aninhos e meio faz? Ela tem o referencial dela nos pais, né? A criança está aqui brincando, daqui a pouco ela olha para ver se o pai está aqui. Se o pai está aqui, está tudo bem. Se a mãe está aqui, né? Quando eu falo os pais, pai e mãe, né? Por quê? Porque ela se sente segura com a figura do pai, né? E aí, mais ou menos, é essa analogia que nós temos que fazer conosco. Se a gente não tem muito firme a paternidade celeste, a gente não tem essa segurança que a criança tem quando o pai está presente. E ela chora e fica triste quando o pai vai embora, ou quando o pai não está presente, né? Você não quer brincar mais. É mais ou menos o que acontece com a gente na vida real, né? Vamos resgatar a paternidade celeste. Mas isso cabe a nós, né? Desenvolver primeiro gratidão por tudo que Ele nos oferece, né? Temos que estar em sintonia com o nosso mentor espiritual, né? A vinda de vocês hoje aqui para ouvirem a palavra de Jesus, para tomarem um passe, receberem toda a proteção, é importantíssimo em suas vidas, mas é um momento pequeno de nossas vidas, né? 1h30, 2 horas no máximo. Nós temos que viver a espiritualidade, nós temos que viver o conhecimento da doutrina, nós temos que viver o Evangelho de Jesus. Quando eu falo nós, pessoal, é nós,
quando eu falo isso, eu estou falando para mim, ver isso no nosso dia a dia, né? Nós temos que viver as orientações de Jesus. A gente não é santo, nós não vamos ser santos. Eu não estou dizendo para a gente fazer isso, mas a gente tem que começar a seguir as orientações do Mestre, para que a gente tenha paz dentro dos nossos corações. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de resgatar, né, o ensinamento de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando ele nos diz que para que a gente possa se conhecer e para que a gente possa estar em comunhão com os ensinamentos do Cristo, que ao final do dia, assim que ele nos ensina, ao final do dia nós temos que nos recolher e fazermos uma avaliação da nossa atividade diária. Isso é importante, isso é muito importante, porque se nós não fizermos assim, a gente deixa as coisas passarem. E quando a gente faz essa análise, a gente vai começar a perceber aonde nós ainda estamos deixando, né, a desejar. A gente vai percebendo que ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos, vaidosos, que ainda somos, muitas vezes, agimos de má fé. Não tem problema a gente reconhecer essa natureza em nós. Somos espíritos imperfeitos. O que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. Então eu estou fazendo isso porque eu tenho inveja de tal pessoa. Então a partir de agora o Paulo vai trabalhar esse sentimento de inveja. Por quê? Porque isso não condiz com a minha felicidade. Isso me traz sofrimento. Eu não tenho que ter inveja, eu tenho que ter admiração pelo sucesso do outro. Eu tenho que tentar fazer o que ele faz, porque se ele conquistou tal coisa, né, e se é importante para mim, primeiro eu tenho que saber se é uma coisa realmente importante para mim na condição de espírito imortal. Se eu não estou tendo inveja de um bem material, que daí, isso daí também é outra coisa que não tem muito sentido dentro da nossa programação evolutiva. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que nos avaliar, nós temos que nos questionar, e sempre pedindo a presença, né, e a inspiração do nosso mentor, para que a gente possa realmente sair desse processo de reavaliação em paz. Se a gente tiver que pedir desculpas para uma pessoa, a gente pede desculpa. Se a gente tiver que consertar alguma coisa que nós fizemos errado, vamos fazer isso rapidamente. E se nós estivermos magoados, olha aí que interessante, estamos magoados com uma pessoa, a gente tem que, naquele momento que a gente reconhece isso, a gente já tem que perdoar essa pessoa. O perdão tem que ser imediato, a partir do momento que a gente entende: puxa, eu estou com mágoa, estou com ressentimento da outra pessoa. Faça uma oração, saia dessa sintonia, tire esse sentimento tão ruim, tão infeliz, que nos traz tanto desequilíbrio, que dificulta a sintonia nossa com a espiritualidade maior, que, pelo contrário, esse desequilíbrio faz com que espíritos em dificuldade se aproximem da gente. Então, vocês veem como é importante, é fundamental para nós fazermos essas reavaliações diárias, para que a gente possa, né, o ideal é fazer isso no final do dia, à noite, né, antes de dormir, porque vocês sabem que quando o nosso corpo físico repousa, o que acontece com o espírito? Ele sai, né? Ele vai para o mundo espiritual. E é importante que nós sejamos equilibrados, para que possamos ter um bom proveito nas horas que vamos passar no mundo espiritual. Porque se estivermos equilibrados, teremos a sintonia e a presença de espíritos interessados em nos ajudar. Quem sabe temos até condições de participar de atividades de auxílio a espíritos em dificuldades. Teremos a oportunidade de estudo,
teremos oportunidade de receber orientações que o nosso mentor nos dá no mundo espiritual. Agora vamos pensar em outra situação. Eu chego em casa aborrecido por fatos do dia a dia, no trabalho, discussão do trânsito, etc. E vou dormir, né? Adormeço assistindo televisão, que é uma coisa comum, né? Adormeço lá assistindo televisão. Esse espírito, eu no caso, adentro o mundo espiritual, em que condições? De total desequilíbrio. O meu mentor não consegue sintonizar comigo, né? Porque a minha sintonia é tão baixa, ele não consegue me auxiliar. Muito provavelmente eu vou vivenciar situações e lugares no mundo espiritual condizentes com o meu desequilíbrio. Daí acorda cansado, acorda com dor de cabeça, parece que eu não dormi. Por quê, pessoal? Porque nós adentramos o mundo espiritual em desequilíbrio. E daí a gente acordou realmente nessas condições. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que duas coisas são importantes na minha fala aqui, na minha fala tão extensa. Primeiro, vamos nos preocupar em sentir o amor de Deus em nossas vidas. E segundo, vamos fazer essas avaliações diárias, para que a gente possa se entender, para que a gente possa reconhecer as nossas dificuldades, para que a gente possa transpô-las, né? Porque isso é o objetivo maior da nossa vida aqui, é organizar sentimentos, é começar a ter condições de entender o outro, entender a dificuldade do outro, é ter condições de perdoar e ter condições de reconhecer os nossos erros e corrigi-los ainda agora. Muito obrigado e que todos tenham boa noite.